Voltamos então com o Fluminense em debate e vamos já falar do assunto Muricy. Muricy, na quarta-feira passada, após conquistar a Libertadores pelo Santos, deu uma coletiva e o Fluminense foi citado. Tem duas declarações que eu achei bastante, que eu queria trazer para a discussão aqui. A primeira delas foi que o Muricy, após elogiar os cavaleiros, o cavalheirismo, enfim, a palavra do presidente da patrocinadora, do Alcides Antunes, então vice-presidente de futebol, e do presidente Orcades, reclamou que o presidente, não, se não me engano, não levava muito a sério. Ou alguma coisa mais ou menos parecida com isso foi o que ele disse. Inclusive, nós divulgamos uma matéria no dia sobre isso, que acabou sendo a matéria mais lida da semana, né, para ver que o assunto Muricy continua provocando paixões. Por isso que eu trouxe o assunto, né, para o programa mais uma vez. E a segunda, que eu acho até bem mais interessante, é que ele falou que, quando ele foi para o Santos, quando ele aceitou o convite para treinar o Santos se encontrava numa posição periclitante, ou seja, estava praticamente fora da Libertadores. Ele teve que arrumar o time, vencer 2 partidas seguidas, se não me engano, uma delas fora de casa, contra o Cerro Porteño, para poder levar o Santos às oitavas de final. Ou seja, a situação do Santos era bem parecida com a do Fluminense. Então, ele, naquele seu jeito Muricy de falar, né, ele falou, não, então só se eu for maluco. Só se eu for maluco para assumir um time que está prestes a ser desclassificado e dizer que isso é alguma vantagem. Então, vocês, como são fãs ardorosos e apaixonados pelo Muricy, eu vou até descansar e vou deixar vocês falarem agora. Bom, Savioli, a gente conversou já sobre isso aqui na semana passada. Inclusive vocês dois tiveram um debate acalorado aí, que rolou até uma tensão aqui, o medo de como é que ia terminar aquele debate, né? E aí você insistiu e foi firme na sua insistência de que foi a história da estrutura. Então, o Muricy, eu sempre desconfiei, continuo, e cada vez está mais claro isso, que tem mais coisa por trás disso tudo e que motivou a saída do Muricy. Ele é sintomático que um treinador que acabou de ser campeão da Libertadores, uma competição em que ele era cobrado de ganhar, e ele próprio dizia que mata-mata era sorte e tal. E ele, num momento de felicidade desse, ainda se preocupar em estar falando de Fluminense, de sair do Fluminense, é porque tem um troço que está incomodando muito ele lá dentro. E depois das declarações da quarta-feira, após a vitória, ele deu uma entrevista para o Cajuru, que tá na internet. E nessa entrevista, ele já conta outra história. Ele fala que saiu porque o Peter não queria ele. Quer dizer, já foi a estrutura, já foi o rato, já foi... Entendeu? Cada hora ele está dando motivo, e ele está incomodado com isso. Eu estava com muita raiva dele depois de tudo que ele fez lá. Depois que eu assisti o DVD do Tri, que, aliás, eu aconselho todo mundo a assistir, comprar e assistir, maravilhoso. Eu perdi um pouco a raiva por causa do depoimento dele, a história do sonho com o Telê na véspera. Minha raiva foi diminuindo, eu queria cultivar um pouquinho a raiva para que chegasse até o primeiro jogo com o Santos no Engenhão. E agora minha raiva voltou depois que ele começou cada hora a falar uma história, e é obrigação da torcida do Tricolor dar uma prensa braba nele, porque aí ele vai botar para fora. Garanto isso, torcida Tricolor, vamos apertar o Muricy. Cada hora ele fala uma coisa diferente. Se a gente der uma vaia para mexer com ele bota para fora o que aconteceu, e a gente vai saber o porquê que ele saiu. Qualquer problema, você já sabe de onde veio a incitação. Verbal, eu sou contra a violência. A torcida tem que fazer barulho, tem que intimidar e no grito. Só para a gente poder traduzir o que o Edu quis dizer, você pode ligar para o Muricy, caro Muricy Ramalho, meu querido Muricy, que nos deu o título brasileiro, o tricampeonato, né, por gentileza, você poderia, se não for incômodo, né, dizer o que aconteceu para que você deixasse o Fluminense, o que aconteceu de verdade. Foi mais ou menos isso que o Edu quis dizer, óbvio, né? Em relação ao Muricy, eu considero que isso ficou muito obscuro, né? Ninguém sabe realmente qual foi a causa, qual foi o motivo, e como ele nunca teve um discurso uniformizado, um discurso sobre o que aconteceu,
cada vez mais ele coloca a própria credibilidade dele em xeque. Numa das declarações que eu ouvi ele dar também logo depois do jogo contra o Santos, o jogo da final da Libertadores, contra o Peñarol, no jogo contra o Peñarol, que ele falou que eu merecia há muito tempo esse título, eu merecia ganhar a Libertadores. O time do Santos também merecia, mas eu merecia ganhar a Libertadores. Eu acho até que ele merecia mais do que o Santos. Não, eu acho que... Bateu na trave várias vezes, porque eu acho o seguinte, o Muricy, para mim, continua sendo o melhor treinador do Brasil. Às vezes, parece que eu estou fazendo defesa do Muricy. Não estou fazendo defesa do Muricy. Eu acho que o Muricy foi totalmente infeliz nas declarações dele quando saiu do Fluminense. Eu acho que é aquela questão de recursos humanos, não é? Quando você vai fazer uma entrevista para o emprego, se você fala mal do ex-empregador, você está desclassificado, certo? Então, eu acho que o erro está aí. Em nenhum momento eu estou colocando em xeque também, ou falando mal do treinador Muricy. O treinador Muricy ele é incontestável na questão de resultado. Na questão da qualidade do futebol apresentado pelas equipes que ele comanda, e ele pode começar a ser contestado. Tanto é que tem muito São Paulino que não gosta do Muricy, apesar do Muricy ter dado os campeonatos brasileiros que ele deu ao tricolor paulista. Mas nessa questão dessa declaração que ele deu, eu merecia muito esse título. De fato, ele merecia, até merecia o título por ter batido tanto na trave. Mas qualquer treinador que não fosse o Muricy, que desse essa declaração na imprensa, já poderia estar fazendo maior polêmica, falando que ele estava se colocando acima da instituição, coisa que não acontece com o Muricy. Eu acho que existe uma benevolência também da imprensa ao tratar o Muricy. Poucas vezes eu vi um treinador tão mal educado com a mídia esportiva como o Muricy e as pessoas tratam como uma arrogância simpática do Muricy. Antes de vir para o Fluminense, alzeiro e vezeiro em babaquice. Diga-se de passagem. Né? Era essa a visão que eu tinha do Muricy a partir das entrevistas que eu assistia dele. Tá? Agora, é aquela coisa, eu acho que a gente exacerbou muito, e todo aquele debate que nós tivemos na semana passada, eu acho que a gente exacerbou muito os defeitos em função da paixão. Porque se a gente usa mais a racionalidade, eu acho que nós temos até a obrigação de sermos racionais, porque nós somos analistas, nós lidamos com opinião, então nós temos que ser mais racionais. Então a gente não pode, de repente, exacerbar. Eu acho que houve mesmo essa questão de inversão de causa e efeito. O Edu que vai causa e efeito entre linhas. Mas houve essa inversão de causa e efeito. Entendeu? Eu acho, por exemplo, que o Muricy ele aceitou o convite do Santos porque queria sair do Fluminense. Ele não quis sair do Fluminense porque aceitou o convite do Santos. Tanto que o próprio presidente do Fluminense, e até isso vai de encontro ao que você falou, né? O próprio presidente do Fluminense teve uma conversa com o presidente do Santos e liberou o presidente do Santos para conversar com o Muricy. Então, isso já mostra que não havia interesse. Além da própria questão do presidente da patrocinadora, que se pronunciou, né, diante das reclamações do Muricy com relação a condições de trabalho, dizendo que o CT só iria sair no final de 2013. O fato do Muricy cada hora falar uma coisa já levanta uma suspeita no ar. O Peter sempre quis o Muricy, a torcida sempre quis o Muricy, apoiou, o Marcelo cantou aqui, Muricy Guerreiro ficou no Flu para cantar, para ganhar o Brasileiro, principalmente após a ficada. Quase chorou quando ele cantou isso. Cantou, né? Emocionado. Ficou emocionado. Principalmente após o fico do Muricy, a torcida comprou a dele e ele virou um ídolo da torcida. Acho que por isso até que doeu mais quando ele saiu da forma que saiu. Inclusive, se fosse a tal da estrutura, ele não ia sair faltando um jogo ou dois para decidir a vida do Fluminense na Libertadores. Às vésperas da decisão do jogo que decidia a nossa permanência ou continuidade no estadual. Então, achei isso deplorável também. A estrutura não é por causa disso. A estrutura não causa uma saída. Ele concluía as duas competições e aí falaria, estou saindo por causa da estrutura. Então, o Peter, a torcida e os grupos que apoiam o Peter queriam o Muricy. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o Marcelo ter falado, e isso eu não sabia, não tinha reparado, que desde o começo do ano, ou seja, muito antes
das coisas virem à tona e ele acabar saindo, ele já não apresentava a mesma motivação na beira do gramado. Isso me chamou a atenção e eu não tinha reparado, desde os primeiros jogos do ano, quando você ainda não tinha o clima que foi piorando em função das más atuações do Fluminense. Então, tem mais coisa aí. Eu só quero deixar claro aqui que o negócio de dar prensa, para mim, dar prensa é a torcida gritar. Por favor, a torcida está ali para fazer pressão. E eu acho que se a gente der uma boa pressão no Muricy, ele vai sentir um grande desconforto e vai acabar soltando mais coisa na entrevista coletiva após Fluminense e Santos no Engenhão. Não perca a torcida tricolor, vamos todos lá para fazer um barulho e ver se o Muricy solta aí mais alguma coisa, porque cada entrevista ele solta uma diferente. E nós vamos colocar o Edu Rocha para cobrir esse jogo e participar da coletiva no vestiário. Me causou estranheza a naturalidade que você colocou que o Muricy já queria sair do Fluminense para poder ir para o Santos. Não, na verdade, a vontade de ir para o Santos veio em decorrência da vontade de sair do Fluminense. Mas aí eu te questiono. Queria sair porque estava se sentindo desprestigiado. Pelo menos foi o que transpareceu das palavras dele na entrevista de quarta-feira, para mim. Em relação a esse assunto, realmente é muito difícil a gente fazer qualquer análise séria quando não se tem nada esclarecido, quando o fato não é esclarecido. Mas no discurso, e o que a gente pode analisar e pode trabalhar hoje é com a questão do discurso, é que o Muricy era tratado no Fluminense como um projeto de longo prazo. Isso aí era bradado aos quatro cantos, fosse pelo grupo político que defendia a atual gestão, que era Flusócio, fosse pelo Celso Barros, fosse pelo próprio Peter. Todo mundo tinha no Muricy o guerreiro que ia ser o paladino da estrutura tricolor, da recuperação dos resultados do Fluminense. Então, não só um treinador campeão, mas um treinador que ia mudar, ia fazer uma nova era no Fluminense. O Muricy era visto um pouco como Messias. Como Messias, mas exatamente. Mas dentro da promessa do Messias estava aquele chamado banho de modernidade, né, com o qual ele tinha se comprometido e falava constantemente, falava reiteradamente isso. Exatamente. Então, vamos concluir. O Muricy, ele sempre pregou que ele não rompia contrato, que ele era o cara que dava o exemplo, e a gente vai bater nisso porque isso é estampado no rosto do Muricy, eu sou acima do bem e do mal, dou exemplo para os meus filhos, e ele abandonou o Fluminense no meio de uma Libertadores. Voltamos para o mesmo assunto da semana passada. É invariável, quando a gente vai tratar de Muricy. Eu já tinha me posicionado, que eu acho o seguinte, nós temos um acordo. Nós temos um acordo. Cada um tem as suas obrigações dentro desse acordo. Aí, se você deixa de cumprir as suas obrigações, eu não sou obrigado a cumprir as minhas. Porque até no momento que um deixa de cumprir, não existe mais acordo. Entendeu? Eu entendo dessa forma. Um acordo realmente estaria quebrado, um acordo profissional. Mas o problema, o que a torcida do Fluminense sempre questiona no Muricy, é que para o Muricy ele estava acima do acordo profissional. O Muricy sempre falou, ele sempre pregou que ele ia cumprir com a palavra dele, que ele ia seguir as diretrizes do caráter dele e que não interessava nem importava o que o Fluminense iria fazer com ele. Eu lembro do Muricy dando essas declarações. Eu falava, Muricy, e se o Fluminense depois te demitir, rescindir seu contrato? O Muricy falava, eu não tenho nada com isso, eu tenho que fazer a minha parte. Então, era isso que a gente questiona no Muricy. E aí ele simplesmente quebrou todo um pacto com a torcida do Fluminense, que era apaixonada por ele, justamente por esse discurso, por essa postura íntegra que ele tinha e que ele jogou debaixo do tapete. Nós vamos dar um corte nesse assunto Muricy, antes que o Marcelo Vieira chore aqui em público, que ele está emocionadíssimo. Vamos falar só do próximo jogo? Fluminense e Atlético Paranaense, já é quinta-feira. Fluminense entra em campo já sabendo dos resultados de Corinthians e São Paulo, que são os líderes. Mais do que isso, na outra semana o Fluminense vai a Vila Belmiro pegar o Santos, todo caquerado, sem Neymar, sem Ganso e sem Elano. Ou seja, é uma grande oportunidade do Fluminense se aproximar dos líderes. Você concorda com isso, Edu? Você acredita nessa possibilidade? De repente, nós chegarmos lá 2, 3 pontinhos dos líderes? Com certeza. Essa é uma oportunidade, uma sequência que a torcida do Fluminense contava, inclusive,
com o jogo do Bahia, porque nós pegamos Bahia, Avaí, último colocado, Bahia que estava lá embaixo, a gente deu uma subida no Bahia, Bahia aqui, aí Santos, Atlético Paranaense, lá igualzinho ao Avaí, com 1 ponto só, e o Santos desfigurado. Era uma tremenda oportunidade, ainda é, porque se a gente ganhar 3 dos 4 já está bonito. Aliás, já nessa rodada... Podíamos ter ganho 4 dos 4. Nessa rodada joga o São Paulo, recebe o Botafogo, são 2 times que estão na nossa frente, vão se cruzar, e o Corinthians vai pegar o Bahia empolgado lá na Fonte Nova. Voltou com 6 pontinhos na bagagem. Não vai ser moleza, não. O Botafogo deve se beneficiar dessa goleada que o São Paulo sofreu, porque se ele pega o São Paulo de uma semana atrás, teoricamente esse é o jogo mais difícil do campeonato, pegar aquele São Paulo lá em São Paulo. Agora, como é que vai estar o São Paulo depois dessa humilhação terrível, dolorosa que ele sofreu, inclusive com direito ao falastrão do Emerson provocar lá no Twitter, mais uma vez, demonstrando que a língua dele não cabe na boca e que a postura dele fora de campo não está à altura do futebol dele. Então o Botafogo se deu bem nessa. Gente, você desculpa te interromper, mas é que infelizmente o nosso tempo acabou. Fluminense Debate é o programa que quando está começando a ficar animado, está na hora de acabar. Mas eu vou pedir só para a gente encerrar. Palpite Fluminense, Atlético Paranaense, quanto é o jogo? Quanto vai ser o jogo? Olha, eu acho que é vitória do Fluminense, não tem outra. Placar, você quer placar? Placar, aqui, placar. Chuta botar aí, dinheiro em cima da mesa? Chuta e depois a gente cobra. 4-1. 4-1, Marcelo. 5-0. Bom, fiquei até sem palavras com tanto otimismo deles. 3-0 Fluminense. Tem que ser otimista, pô. 3-0 Fluminense, eu acho que está de bom tamanho. Aliás, queria conclamar a torcida do Fluminense. Olha, se o problema era a falta de espetáculo, o Fluminense jogou bem contra o Avaí. O Conca deu show. O time melhorou muito, então acho que vale a pena fazer um sacrifício para ir na quinta-feira. Nós temos que apoiar o time. Inclusive, o clube precisa de receita, né? É claro que nós não temos obrigação de ir ao estádio para dar receita para o clube, mas a partir do momento que exista um bom espetáculo, o time está entrando nos trilhos, o Abel está começando a arrumar o time do jeito dele e nós vamos brigar pelo título. Tá? Vamos lá. Mais uma vez eu queria agradecer a UniTV, da Universidade Federal Fluminense, e dar uma boa noite a vocês, dizendo que na próxima terça-feira nós voltamos, se Deus quiser, algumas posições acima na tabela. Boa noite.